Qual a origem da capoeira? Um tema espinhoso e polêmico, né? Nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre os mitos de origem da capoeira. Eu vou fazer isso a partir de uma perspectiva historicizante, ou seja, uma perspectiva crítica e histórica, né? Através de evidências e teorias. Isso não significa a desvalorização da memória, da história oral e da palavra do mestre. Pelo contrário, nas minhas pesquisas eu trabalhei com história oral, entrevistando mestres, né? Então, isso tem que ser valorizado. Mas a questão é que é preciso ter uma perspectiva crítica e comparar as evidências, né? Comparar os discursos, né? E principalmente em relação aos mitos de origem, entender que os mitos geralmente são construídos para atender certos discursos em determinado local e tempo. Beleza? Então, dito isso, nós também temos que entender que a cultura popular é um terreno fértil para a propagação dos mitos de origem. Em qualquer manifestação cultural, e com a capoeira não seria diferente. Então eu vou falar agora de 3 mitos de origem, que eu considero os principais mitos de origem da capoeira, e depois vou dar minha opinião a respeito desse assunto. Beleza? Então vamos ao primeiro mito. Um mito muito forte, talvez hoje em dia mais fraco, mas um dos primeiros grandes mitos, que é a capoeira veio da África. Então, esse mito ele surge ligado a uma busca por identidade, né? Então, principalmente ele serviu a um propósito de afirmação de um grupo de capoeiras em determinado momento histórico, né? Então, nós estamos falando aqui sobre a ascensão da capoeira regional, das escolas de capoeira regional, e uma tentativa da capoeira Angola se autoafirmar e se afirmar perante a capoeira regional. Né? E aqui eu não vou debater a capoeira Angola regional, podemos fazer isso em outro momento, né? A construção das escolas e dos seus discursos identitários, mas a gente precisa entender que esse mito de origem da capoeira ligada à África está muito ligado a esse discurso de afirmação dos angoleiros, né? Falando que a capoeira veio de Angola, tendo uma referência na África, né? Então a África como uma tradição, como as raízes, como origem, isso balizou um discurso de capoeira tradicional, de verdadeira capoeira, de capoeira raiz, né? E foi importante em determinado momento para a autoafirmação dos angoleiros desse grupo frente ao crescimento da capoeira regional. E esse mito ele ganha propriedade, né? Ele ganha força na década de 60, né? Ou pelo menos a sua origem, né? Na década de 60, quando o pintor Albano Neves ele veio para a Bahia e ele vai falar com o mestre Pastinha. E ele fala que ele pintou uma dança na África, em Angola, muito parecida com a capoeira que ele viu sendo praticada na Bahia, na década de 60. Essa dança era o nigolo, né? Então, realmente, o nigolo ele tem semelhanças com a capoeira, assim como diversas outras danças guerreiras e manifestações da África. E não apenas da África Central, também da África Ocidental, mais ao norte, no Golfo da Guiné, né? Não apenas na região de Angola, mas também ao norte nós vemos danças que são parecidas e que lembram a capoeira em alguns aspectos. Ou seja, a gente não consegue estabelecer nenhuma ligação específica do nigolo com a capoeira, né? Não existe nenhuma evidência de origem aí do nigolo com a capoeira. Existe sim um parentesco, assim como outras manifestações, mas a gente não tem nem evidência que o nigolo seja anterior à capoeira, porque as evidências do nigolo são do século XX, a capoeira é pelo menos do final do século XVIII aqui no Brasil. Então é até possível que o nigolo tenha surgido depois da capoeira, né? Depois existe um texto bom sobre isso, né, do Matias e do Cobra Mansa, que fala sobre o nigolo. Eles vão para a África, é bem interessante esse texto, para quem quiser saber mais. Mas isso balizou, de certa forma, esse mito de origem africana,
que nós não temos nenhuma razão para crer que esse mito faz sentido, né? Apenas é uma construção identitária. Vamos ao segundo mito agora. O mito que a capoeira surgiu nas senzalas e nos quilombos. Eu coloquei essas duas origens porque eu acho que elas fazem parte de um mesmo mito de origem. Então também é um mito muito forte, né? Muito propagado nas músicas, nos discursos, né? E também está ligado a um discurso identitário e a um tratamento idílico da capoeira, ou seja, uma glamorização, né? A ideia da capoeira como uma resistência do negro, do povo negro, contra a opressão da escravidão. Isso é uma perspectiva idealista, idílica, né? Porque mexe diretamente com dois grandes símbolos da escravidão: a senzala, que é o símbolo da opressão, e o quilombo, que é o símbolo da resistência e da liberdade. Mas na história é importante a gente entender que a gente não pode ter uma visão maniqueísta das coisas, ou seja, que existem os bonzinhos e os malvados, né? Isso não existe na história. É lógico que eu considero que a capoeira foi sim uma forma de resistência e que os quilombos eram forma de resistência também. Mas a gente tem que entender que é relativo isso, né? Então, por exemplo, os quilombos eles eram basicamente recriações, reconstituições de sociedades africanas, porque eles eram formados por africanos aqui no Brasil. Majoritariamente por africanos escravizados que fugiam e formavam essas sociedades. E como as sociedades africanas, existia escravidão, porque existia escravidão na África, né? Então, ao recriar essas sociedades no Brasil, permaneceu esse hábito da escravidão, né? Então havia sim escravidão dentro dos quilombos, né? Muitas vezes os quilombolas saíam para fazendas para roubar escravos, e não para dar liberdade para esses escravos, mas sim para capturar os escravos para trabalharem como escravos nos quilombos, né? Então é preciso entender isso, né? Isso não tira o caráter de resistência. Os quilombos, sim, eles foram uma forma de resistência ao sistema escravocrata no Brasil, né? Com certeza. Mas é importante a gente não tratar de forma idílica, né? Então, do mesmo jeito que a gente não pode pensar isso dos quilombos e das senzalas, a gente não pode pensar isso da capoeira, né? Então, não tem registro de capoeira nesses locais. Nem no quilombo, nem na senzala, nem algo que pareça capoeira, né? Não há relatos, não há pinturas, não há movimentações, né? Não há nada que indique que havia capoeira nesses locais. Então a gente percebe que esse mito está ligado a essa visão idílica da resistência, né? Frente à opressão. E combina, né? A capoeira, a resistência do negro. Então existiam os quilombos, os escravos fugiam e usavam capoeira para se defender do capitão do mato, né? Então faz parte da construção de um discurso específico, certo? O terceiro mito da capoeira, muito forte, mito de origem da capoeira, muito forte, presente até hoje, que é a capoeira surgiu na Bahia, né? Então, assim, é inquestionável que a Bahia foi e é um grande polo da capoeira, né, no Brasil, e que o modelo de capoeira que a gente pratica atualmente, ele é um modelo baiano, é um modelo com berimbau. A associação da capoeira ao berimbau foi uma invenção baiana, surgiu na Bahia, isso com certeza, certo? Foram os baianos que associaram a capoeira ao berimbau. Mas antes disso, havia capoeira, né? Antes dessa associação. Havia os capoeiras e em vários locais do Brasil, né? Rio de Janeiro era o principal polo da capoeira no século XIX, mas em outros locais também, né? Principalmente nas cidades portuárias, inclusive em São Paulo. Mas como surge esse mito da capoeira baiana? Porque o que acabou vencendo, né, o que acabou sobrevivendo e vencendo foi o modelo baiano. Então, obviamente, os mestres baianos, eles vão propagar esse discurso, né, eles, tanto na Bahia como para os locais que eles vão, né. Então, eles vão falar que a Bahia surgiu na terra deles, né. Isso não é uma crítica, isso é natural, né, porque afinal a memória oral, ela não é tão longa assim, né. Então, quando a gente fala de uma cultura de mais de 200 anos, a gente não vai ter
essa transmissão, certo? Pela história oral, pela memória, por tanto tempo. Então o que os mestres vão falar é o que eles conhecem, o que eles sabem, o que eles conseguem ver na prática, né? Que é que a capoeira, com certeza o polo da capoeira no século XX foi a Bahia, né? Não só, né? Tinha capoeira inclusive em São Paulo, mas em outros lugares, no início do século XX, antes da chegada do modelo baiano. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então é isso. Esse mito da capoeira baiana ele é construído nessas bases, né? Também bases identitárias, mas também muitas vezes formado por essa falta de conhecimento sobre a história da capoeira nessa perspectiva ampla, né? Que é o que a gente tenta fazer, né? Então pensar as evidências, não contrariar os mestres, mas sempre pensar de forma crítica e ampla a história da capoeira. Beleza? Então vou dar minha opinião sobre esse assunto agora. Eu acho que esse debate pelas origens da capoeira é um debate desnecessário e que muitas vezes cai em bairrismos, né? Ah, não, surgiu aqui, na minha terra. Então eu acho que é um debate desnecessário. Nós temos poucas fontes e evidências da capoeira anterior ao século XIX e eu acho que pensando em forma ampla na cultura, eu acho que a cultura ela não surge, ela se transforma, né? Então não adianta você ficar nessa busca pelas origens, porque não há uma origem exata, ela vai se transformando ao longo do tempo. E obviamente ela vem se transformando desde a África, né? Então, eu acho que sim, nós temos que buscar a africanidade da capoeira, nós temos que valorizar a africanidade na capoeira. Mas não precisa afirmar que a capoeira veio da África, né? Porque isso já é outra coisa. Então é importante buscar a africanidade, mas entender que é um processo de transformação ao longo do tempo e que ocorre até hoje. Então, se pegar a capoeira que é praticada hoje, não é a mesma de 100 anos atrás e muito menos de 200 anos atrás. Ela foi se transformando ao longo do tempo. Então é isso, a capoeira ela não surge, ela se transforma. Então buscar o local de surgimento é algo, na minha opinião, pouco produtivo. E o que nós sabemos da capoeira, através dos estudos e teorias até agora, é que provavelmente a capoeira é uma cultura urbana, ou seja, ela se formou nos principais centros urbanos do Brasil, ali na virada do século XVIII para o século XIX. Mas isso também é um tema para o próximo vídeo. Nós ficamos por aqui hoje. Valeu, salve, salve, forte abraço.